existem caminhos para a paz. A paz é um processo. Eu sou Cida Medeiros e este é o Ensino Ar. Olá! No episódio de hoje vamos conversar com a Cida Medeiros sobre educação e cultura de paz. Cida Medeiros, ela é membro da Associação Brasil Soco HK Internacional, é facilitadora de processos de construção de paz e coordenadora da pós-graduação no Instituto Paz e Mente em Transformação de Conflitos, Estudos de Paz, com ênfase no equilíbrio emocional. É pós-graduada em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, com ênfase no equilíbrio emocional, oferecido pelo Instituto Paz e Mente, em parceria com a Cátedra Unesco de Estudos para a Paz, e Unsbrück, da Áustria, e Instituto Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Olá, Cida, Olá. muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco, um prazer te escutar mais uma vez, tá? E, Cida, hoje a gente vai falar de paz no contexto da educação. A gente está assim, num momento em que a paz dentro da escola está sendo muito debatida, mas principalmente no contraste com as violências que estamos assistindo e muitas crianças estão sofrendo. Né? Como você falou no começo, a paz ela não é um produto, ela é um processo. Ela é uma construção, um caminho, e a gente vai falar um pouco sobre esse caminho aqui hoje. E eu vou começar com uma pergunta bem simples. Paz, como se faz? Esse desafio, né? Bom, primeiro agradecendo o convite, estar aqui, uma honra, um prazer. Essa é um convite para reflexão, de uma ressignificação até do que a gente entende por paz, né? Sim. Como se fosse um lugar a que se chega e se permanece ali, né? Então, essa conceituação precisa ser visitada, revisitada ou até ressignificada, né? Existem inúmeros campos da ciência, da academia, e mesmo por pessoas que estão se dedicando lá na linha de frente, descobrindo e refazendo essa caminhada. Sim. Né? A gente está num momento importante e que, inclusive, eu vejo as juventudes desafiando a gente a se debruçar sobre os modelos que a gente tem disponíveis ou que a gente acessa. Sim. E como ressignificar esses modelos para atender esse pessoal que está chegando no mundo e que está com uma visão de mundo que gostaria de ter a sua voz ouvida para propor novas possibilidades. Sim. Então, não é uma resposta fácil de responder. Não é. A gente vai tentar construir uma reflexão sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante na última palestra sua que eu vi, todos os trabalhos que eu vejo, eu acho fascinantes, cada um com um viés diferente sobre a paz, e a gente vai entendendo o quanto é complexo. Uhum. Mas, assim, a gente entende que é uma construção de várias vias, mas duas delas é o sujeito frente à sociedade, né? Uhum. Ela é atravessada por processos sociais e por processos históricos. E uma coisa que eu achei muito interessante na conversa que a gente teve é que a gente entende a guerra como um processo super organizado, super estruturado. Tem vários países que têm departamentos de guerra. Né? Nós temos o Ministério do Exército. Tudo isso é super estruturado. Mas a paz, ela também pode ser organizada, né, Cida? Uhum. Ela também pode ser estruturada. Sim. Então, dá para a gente pensar dentro da escola como estruturar elementos, competências que possam organizar a paz? Uhum. Num primeiro momento, entender que a relação de mim comigo mesma, ela exige autoconhecimento, autodesenvolvimento, acesso a informações para eu me estruturar como sujeito. Sim. Né? Então, por aí passa a autorregulação emocional,
né, que, infelizmente, algumas pessoas ou uma boa parte da população não sabe como se autorregular. Sim. Então, as reações intempestivas, né, que acontecem cotidianamente. Então, eu comigo mesma, eu com as pessoas ao meu redor, eu não preciso necessariamente responder ao meio se ele é violento. Eu tenho essa opção, mas muitas pessoas não sabem que elas têm essa condição de construir formas de responder mais qualificadas. Sim. Então, tem uma série de desafios para a sociedade munir as pessoas de informações para que elas possam colocar sua voz no mundo, né? E as relações interpessoais em geral, né? Como entender que, assim como até o professor Vicente Guzmán, que foi diretor da Unesco, ele tem um texto fantástico que, embora tenha sido publicado já há algum tempo, ele é muito forte, que ele fala isso, que a gente tem essa vocação para os diversos caminhos, são infinitas as possibilidades em termos de ser humano. Então, nós temos essa vocação para construir relações que satisfaçam as nossas necessidades enquanto sujeitos pertencentes à raça humana, né? E em relação interdependente com toda a biosfera, né? Então, tem vários autores, tem o Maturana, tem o professor Vilela e vários outros que tratam disso, né? A árvore do conhecimento do Maturana e do Vilela falam sobre lindo, isso, né? Maravilhoso. É uma figura estruturante, inclusive, não é, Uhum. Cida? Mas eu achei muito bom que você trouxe, que foi esse modo como pensamos a sociedade sempre em termos de guerra e paz. Sim. De paz negativa e paz positiva. E realmente, nós medimos os índices por índices de violência na cidade, a gente não mede por índices de paz positiva, Sim. não é? Historicamente, até o professor Vicente Guzmán fala isso, se falava em paz pelo que não é paz. Sim. Né? Então, laboratórios de estudo de violência, outras organizações estudavam homicídios, né? Como que estava o recrudescimento, né? Das relações, dos impactos. E nós agora estamos diante de um desafio que é ver quantas dessas escolas que se prepararam nacionalmente para fazer esse trabalho hercúleo, por exemplo, conseguiram desenvolver círculos de paz, por exemplo, encontraram alternativas que não foi só entregar um chocolatinho com uma mensagem, Sim. que embora seja válido diante dos esforços coletivos que todo mundo se debruçou e alguns estavam aprendendo, mas teve já, até ontem mesmo, eu estava com um grupo de educadoras que compartilharam como elas transformaram. Por exemplo, teve uma educadora de um instituto federal que ela trabalha a arte, então ela jogou para os alunos e eles vieram com uma peça de teatro, por exemplo, né? Então, assim, existe essa possibilidade de ativar nas pessoas esse caminho natural que já é nosso, que é a busca de bem-estar, né? Então, às vezes, em nome da busca do bem-estar, eu posso recorrer à violência, mas ela é só uma estratégia, né? Ela é um recurso que eu disponibilizo na hora para resolver algo que está me incomodando demais. Mas se eu souber que o repertório é muito maior do que isso, eu posso fazer mão de outras estratégias para me atender e não causar mais danos, às vezes, em cima de uma situação. Sim, sim. E é um viés de educação que a gente discute muito pouco, né? Uhum. Você traz esses dados da Unesco e você traz informações muito preciosas, como, por exemplo, aquela tabela de necessidades universais. Uhum. E analisando, lendo, entendendo melhor aquela tabela, eu vi que, por exemplo, as pessoas, para se sentirem bem, satisfeitas, no estado de bem-estar, elas precisam satisfazer aquelas necessidades universais, e uma delas é compreensão. Uhum. E ali eu vi que tinha o direito à literatura, o direito à educação, tudo previsto nesse plano de promoção do bem-estar para a promoção da paz também, não é, Cida? Então, tudo isso vem junto com aqueles valores
aqui você estava falando valores positivos integrados à paz, mas a gente sabe que também existem valores que são valores de violência. A gente fala que a escola está uma crise de valores que não tem valores, mas a gente sabe que existem grupos que promovem valores que são negativos. Como é que a gente pode pensar a escola como esse lugar de promoção de valores, de direitos, de cultura de paz? Tem uma reflexão anterior a isso, que é o que é valor e o que não é. Sim. Né? Então, a própria formulação da Unesco, ela começa dizendo que se a paz existe na mente dos homens, né, é na mente dos homens e mulheres, depois eles reformularam porque só estava homens, né? Então, significa que existe uma cultura, nós somos meios da cultura, né, em que qualquer ser vivo busca bem-estar. Né? Então, para atender essas necessidades humanas universais de sustento, né, de liberdade, autonomia, existem algumas estratégias que, para atender essas necessidades, elas podem me beneficiar e beneficiar a outra pessoa, ou eu posso momentaneamente me sentir aliviada, conseguir comer, por exemplo. Eu vou pegar esse exemplo, sustento. Eu posso ter a estratégia de me alimentar com uma salada, de me alimentar com fast food, ou até de roubar alimento. Né? Então, dependendo da estratégia que eu utilizo para atender aquela necessidade humana universal, que a princípio não entra em conflito com nada, eu falar, eu estou com fome, por exemplo, não ofende, não afeta, né? Estou com sono, né? Estou sentindo desejo de liberdade. A maior parte dos conflitos hoje no planeta são em nome de autonomia e liberdade, né? Então, assim, o esforço coletivo para transformar, por exemplo, violência em valor, constrói que tipo de sociedade, né? Esses sujeitos, eles se sentem plenamente atendidos nas suas necessidades básicas, né? Então, esse tipo de reflexão importante, porque, assim, a priori, os seres vivos buscam estar num lugar de paz, de tranquilidade, de atendimento às suas necessidades, né? Mas mesmo pessoas que vivem em condições muito precárias, elas encontram caminhos para burlar, por exemplo, se ela não come todo dia ou não come 3 vezes por dia, né? Ela encontra meios de equilibrar com outros recursos internos, reforçando outras necessidades em detrimento daquela que ela sabe que daqui a pouco ela vai transformar. E esse componente é o quê? A esperança, né? Então, já existem estudos, até a professora Tatiana, lá da Unicamp, tem dado muitas entrevistas sobre essas questões da escola, e ela tem dito isso, que uma vez que se atinge essa esperança, essa perspectiva de continuar vivo, né, e com que qualidade, eu posso definir como é que eu vou agir no presente. Então, alguns jovens, por exemplo, estão instados a resolver as questões da forma violenta, é porque essa noção de esperança, de expectativa de vida, ela está sendo atacada, né? Então, falar de paz, falar de violência tem a ver com não necessariamente exércitos, né? Tem a ver com o cotidiano, como as pessoas se relacionam, né? Como falamos, o que pensamos, como impactamos a vida do outro, né? As pessoas silenciosas que às vezes sentem mal numa conversa, mas não falam, e a gente não percebe que a gente está causando impactos. Então, paz é uma coisa que dá bastante trabalho, né? Mas é fascinante também quando a gente começa a compreender que no dia a dia, nas relações, né? Na busca, por exemplo, se eu não estou feliz no meu trabalho, como é que eu construo a passagem para um outro, né? Então, como é que eu construo de um jeito de viver para um outro? Como é que eu negocio isso com os meus pares, com as pessoas do meu entorno? Como é que eu me associo dentro de num bairro, com uma associação, com
não fortaleço um grupo, Sim. uma comunidade, né, visando o bem comum. E mantenham isso coeso, né? Isso também é um processo de paz. Isso, são sempre processos, é tudo relacional. Sim. Nossa, Cida, e isso vai também de encontro com outros encontros que a gente estava tendo com professores e pensando sempre que a gente tinha que mudar os referenciais. A gente fala assim dessas instituições muito grandes, ministérios, departamentos, mas a gente frisou também que é um a um, é escutar, escutativa, né? O olho no olho, professor, aluno, esse relacionamento professor-estudante, equanimidade nas relações, né? Esse trato de pessoa para pessoa. Mas isso vai também de uma reformulação de referenciais. A gente tem referenciais muito voltados para, por exemplo, uma sociedade competitiva, não é, Cida? E eu gosto muito de escutar o Lama Santen, por exemplo, quando ele fala que a gente precisa trocar os referenciais. Ele trabalha muito com os povos indígenas, potiguaras. Então, eles dizem, a gente vive aqui violências que têm como referenciais a colonização. Então, como é que a gente pode pensar novos referenciais que não sejam esses referenciais competitivos, esses referenciais da violência, da paz negativa? Como é que a gente pode repensar a vida a partir de outros referenciais, né? O processo todo que a humanidade vem desenvolvendo para legitimar a violência como um modo de vida, ele tem mais de 4.000 anos. Então, para mudar essa base, nós precisamos conversar mais a respeito, nos apropriar dessas informações. Por exemplo, o Johan Galtung, que é hoje um dos maiores mediadores de conflito, ele é norueguês, foi o primeiro que criou uma cadeira, né, de cultura de paz. O site dele, transcende.org, depois eu posso deixar as referências. Ele coloca uma equação que paz é igual equidade e harmonia sobre trauma e conflito, em que trauma e conflito se referem do presente para o passado e equidade e harmonia do presente para o futuro. Sim. Então, é preciso olhar para esses traumas, porque já, segundo até tem um professor da Universidade Federal de Pernambuco que ele fala que já é endêmico, né, o trauma na sociedade. Então, assim, o que naturalmente talvez as crianças, por mais que elas tenham tido uma boa educação, elas se zangaram com alguma coisa, não souberam por falta de experiência. Trauma é algo que é inerente ao crescer. Mas quando tem afeto, quando tem cuidado, quando tem conversa, isso tudo vai sendo decodificado. Mas quando vai se sobrepondo, não ser reconhecido, não ser escutado, e com todas as outras coisas que vão acontecer, bullying, aí conforme vai crescendo, isso tudo vai determinando uma série de coisas, uma série de comportamentos, né? Então, cuidar disso, entender o que é um comportamento constante ou não, como lidar, e aí tem várias possibilidades. E o conflito, que faz parte da vida, mas ainda é compreendido como um evento a ser combatido, tipo, paz é não ter conflito. Só que essas linhas, né, de estudo que eu desenvolvo com esses mestres, é que conflito faz parte da vida, né? Saber, eu vou fazer faculdade ou não? Eu vou, vou fazer faculdade, mas eu vou estudar o quê? Né? Então, isso já é um conflito em si. Sim. Né? Então, é o dia a dia. Né? E aprender a lidar com o conflito como pontos pedagógicos, como oportunidades pedagógicas, como diz o professor Javier Jerez, né, lá da Espanha, que faleceu, mas que deixou um legado importante, estudos, livros, pesquisas. Ele pegou uma escola inteira e pesquisou e foi observando os conflitos e formulando propostas de lidar com a comunidade escolar. É um livro que é o Pedagogia da Convivência, que é fantástico. Sim. Né? Então, assim, primeiro compreender que conflito faz parte da vida e que não significa necessariamente que eu preciso
tornar aquilo um evento. Eu posso me recolher, eu posso silenciar, eu posso falar depois, dependendo da ordem ou da intensidade daquilo, né? E aí, com isso, tratando, né, essas coisas que eu herdei, né, e trabalhar isso no campo interpessoal, e depois trabalhar equidade, trabalhar harmonia no sentido de, puxa vida, será que o que está por trás daquela fala daquela pessoa? Né? De onde vem isso? Aí vem a comunicação não violenta, que nos ajuda, né, a exercitar, né, necessidades, sentimentos, né? O que será que essa pessoa está precisando para ela falar dessa forma? E não, nossa, mas, né, bateu, levou, ela falou e eu já respondo, né? Então, assim, felizmente, né, eu faz mais de 30 anos que eu estudo tudo isso, né? E quando começou, só tinha coisas em inglês, né? Então, era até escasso o acesso aqui no Brasil. E hoje tem uma infinidade de informações pelo YouTube, livros, professores, agora com toda essa problemática aí das escolas, muitos acadêmicos estão se expondo, que a gente nem sabia que eles estavam estudando aqueles temas. Hoje tem gente especializada em tolerância, sabe, em campos, né? Tolerância, o próprio conflito, tem inúmeros autores que dão conta disso, né? Você trouxe aqui vários livros, Sim. né, Cida? Uhum. Comunicação não violenta, né, a imaginação moral, Uhum. a cura do trauma, que você Sim. falou na equação, quanto é importante trabalhar tudo isso. Trabalhos em comunidade, tem inúmeros formatos de trabalho em comunidade. Trabalhar vítima-ofensor, que o sistema de justiça é um dos maiores parceiros que tem da cultura de paz, porque eles têm implementado muita coisa. E eles ajudaram muito. Inclusive, uma das educadoras que esteve com a gente ontem nessa troca de experiências, ela é de Caxias do Sul, né? E ela coordena 200 escolas. Só que Caxias do Sul é pioneira na implementação de práticas restaurativas. Sim. Então, ele já tem um trabalho preventivo lá, já constante de pelo menos 2 décadas. Então, ela contou como foi o dia 20, que começou 2 semanas antes, organizando a rede. Que incrível, Cida, que incrível. Então, assim, tem vou lembrar daqui a pouco o nome dela, é uma filósofa que ela diz que comunidades fortes conseguem se articular num momento de crise e trazer uma solução. E é comum nos lugares onde ela estuda, quando chega, sei lá, aconteceu uma catástrofe, alguma coisa, quando chegam as equipes, a comunidade já se organizou minimamente, porque eles já estão fortes, já estão se falando. Isso é produção de paz, né? Trazer alívio, trazer acolhimento. E o próprio abraço de borboleta, sim, que está sendo bem difundido, né? De simplesmente fazer movimentos alternados, bilaterais, isso está sendo tão disseminado e começou com o pessoal de ajuda humanitária internacional, né? Implementando um protocolo simples. Sim, então você pensando que um protocolo simples, implementado numa comunidade, uhum, e aquilo sendo feito com constância ao longo do tempo, gera grandes transformações, sim, né, Cida? Sim. Que lindo isso que você está trazendo para a gente. Então, é isso que é interessante, que hoje a quantidade de informação, de recursos, de métodos é tamanha que agora é importante espaço como esse de compartilhar, das pessoas saberem, porque a rigor, já que está aí todo um debate sobre o novo ensino médio, né? A rigor, no ensino fundamental, na creche, muitas dessas metodologias deveriam já estar nos bancos escolares sendo trabalhadas, né? Então, tem já informação de outros países que é colocado na primeira infância, né? E as transformações são muito reais. O próprio professor Boris, ele esteve aqui há 2 ou 3 anos, pouco antes da pandemia, né, com o pessoal lá do professor Adalberto Barreto, né? Sim.
ele veio para falar de mutilação, de uma série de questões que acontecem na juventude. Está aumentando muito, né? Depois da pandemia. E ele defende, ele é tido como pai da resiliência francesa, né? Ele criou a Clínica do Afeto lá em Paris. Ele defende que a primeira infância, pais e mães fiquem até os 6 anos com a criança. Porque ele defende que, se fosse feito esse tipo de investimento, uma série de questões que acontecem na vida adulta não aconteceriam, não teria tanto aprisionamento, não teria uma série de problemas, porque a primeira infância foi cuidado com afeto, com atenção de pai e mãe. Sim, eu entendo. Faz muito sentido isso, e a gente precisa de uma mudança social como um todo para conseguir amparar essas práticas pacíficas. Agora, quando você falou do teatro nas escolas, e é super importante essas atividades, que a criação, ela é uma alta atividade, né? Dentro das práticas pedagógicas, o momento de criar, ela tem um valor imenso para o processo de aprendizado. Eu lembrei muito do Brecht e de como ele fala que a história é impermanente, tudo é impermanente. Então, as possibilidades de transformação vão acontecer para um lado ou para o outro. Cabe a gente ter uma postura ativa de transformação numa direção positiva, né? Em direção à cultura de paz. Esse exemplo lá de Caxias do Sul eu achei sensacional e super inspirador. Assim. Teve uma outra professora em São Paulo que eu joguei nas redes, e algumas pessoas que tinham exemplos de como elas se transformaram, elas aceitaram o convite. Sim. Né? E essa professora do Instituto Federal, ela é professora de artes, ela colocou para os alunos, olha, nós precisamos nos organizar, vai ter esse dia pontual, mas eu queria fazer um trabalho antes, durante e depois. O que vocês acham? E os alunos se articularam e eles criaram uma peça de teatro, em que eles refletiram sobre isso no processo e apresentaram. Ela disse que nem se todos os professores tivessem se unido, eles conseguiriam a gama de possibilidades que essa peça de teatro trouxe com a inventividade dos alunos. Sim. Ensino médio. Que máximo, que máximo. Esse até é um ponto que a gente trabalha também em sala de aula, de incentivar os trabalhos cooperativos na sala de aula, né? Porque às vezes a própria escola ela pode ser um reduto de competição. Quando a gente trabalha até com ensino à distância, metodologias ativas, vai ali fazer uma gamificação, de repente a gente se depara com um jogo em que há o estímulo de uma competição saudável, mas será que a gente não poderia pensar isso de uma outra perspectiva, uma perspectiva em que todos saíssem ganhando, Sim. Cooperando? Então é super importante levar isso também para pensar as tecnologias, todos os processos. Isso que você traz é fantástico, porque essa semana mesmo a professora Tatiana, lá da Unicamp, ela trouxe a escola como espaço de saúde mental. Sim. E aí já existem várias propostas de unir aluno, família e comunidade, né? Tem em São Paulo um método do professor Makiguchi, que foi um educador dos anos 30 no Japão, que questionava, né, o momento militarizado que estava até nas escolas. Tal. Então ele repensou a educação juntamente com um companheiro também educador, o Josei Toda, e eles criaram esse método que une a comunidade, a escola e a criança. Então, eles, por exemplo, desenvolvem horta coletivamente, por exemplo. É um meio de unir esses 3 atores, vamos dizer assim. E aí, aqui em São Paulo, eu acompanhei alguns, e crianças que a mãe falava, nossa, mas ele nunca comeu verdura, e ele está comendo porque ele plantou. Sim. Né? Então, as soluções são simples até, são acessíveis, né? A gente não precisa de um decreto para começar a produzir esse senso comunitário, né? Eu sou uma grande incentivadora de hortas comunitárias, e eu moro ali em Messejana,
E eu vivo pegando no pé dos responsáveis de associações comunitárias para fazer, até que lá no Conjunto São Bernardo, topou e agora estão muito felizes lá colhendo banana, colhendo que mandioca graça, que no bom. meio da comunidade, né? Sim. Então, essas coisas estão viáveis, estão acessíveis, soluções que todo mundo encontra junto, né? Sim, sim. Semana eu estava lendo o Kropotkin de novo, né? Sempre voltou ao apoio mútuo. Uhum. E daí ele pensa como a vida ela é cooperativa. Uhum. Que a vida já é difícil em si mesma. Assim, ele relata como, por exemplo, uma chuva pode ser a extinção de milhares e milhares de pequenos insetos, né? Uhum. Então, para eles é muito melhor cooperar do que competir. A vida depende muito mais de cooperação do que competição. Uhum. Inclusive em outros grupos humanos, várias comunidades ao redor de todo o mundo. Uhum. Mas, além de pensar a cooperação, a gente pensa também a vida como um todo no nível da interdependência, né, Cida? Uhum. Isso que você falou da educação, a alimentação, a comunidade, a horta, tudo isso está muito integrado. Qual é a importância da consciência da interdependência entre as pessoas para promover esses processos de paz, Cida? Bom, é um fato que nós vivemos interdependentemente, Sim. Né? Independente de religião, né? Eu particularmente sou budista. Sim. E eu pratico, né, essa percepção da interdependência, mas em todos os campos aceito, né, é reconhecido que eu não vivo sem as outras pessoas. Até para constituir o sujeito, ele precisa estar em relação a algo ou a alguém para ele poder saber quem ele é, né? Então, entender ou então desenvolver um processo contemplativo, por exemplo, de entender que eu acordo de manhã e eu giro a torneira na confiança que a água vai cair. Mas fazer um processo de entender mais quantas pessoas estão atrás, né, dessa torneira que eu abro e que cai a água, ou até a própria torneira. Quem fez essa torneira, né? Antes não existia nem torneira, nem chuveiro, né? Tomava banho de cacimba, né? Então, e como até o entendimento agora com essa questão a mais acirrada, né, da mudanças climáticas, a população entrou em contato com os rios voadores, que as pessoas não sabiam, né? E aí, há uns 2 ou 3 meses, eu fui apresentada aos ventos alísios. E aí eu falei, gente, que genial isso, né? Que vem da África e tal. E aí eu estava outro dia saindo de um supermercado e um casal de aposentados professores estavam ali próximos e a gente começou a conversar e eu falei dos ventos alísios e eles me deram mais uma aula. Então, assim, de se abrir, Sim. sabe? Olha quanto que esse conhecimento viajou. Então, ter essa postura apreciativa, porque o mundo está todo se apresentando para a gente, o tempo todo, né? Aqui, nesse estúdio, por exemplo, quantas centenas de pessoas estiveram presentes ou estão presentes para que a gente estivesse fazendo essa conversa agora. Sim, né? Para ter a câmera, os recursos, né? Quantos caminhos, né? A humanidade percorreu para a gente usar esses recursos, né? Sim, você falou assim, justo professores, né? Que o professor está ali cheio de conhecimento, cheio de coisas para compartilhar e para passar. Acho que a escola tem todo para ser essa comunidade de partilha e integração, né? Sim, até a escola se abrir para o bairro, né? Teve uma época que eu trabalhei coordenando responsabilidade social corporativa e eu conheci projetos no Brasil inteiro. E um deles foi o bairro escola de trabalho que era dirigido pelo Dibbenstein, que faleceu. E como eles fizeram o processo de bairro escola. Sim. Né? Então, eles fizeram um inventário ali na Vila Madalena, muitos artistas, cineastas, e eles começaram a convidar esse pessoal. Então, os becos que eram sombrios
e lugares, né, de troca de drogas, tal, passaram a ser galerias. E hoje as pessoas vão lá para fotografar, né, atrás de umas asas que ela, né, como se ela ficasse. Isso tudo foi uma intervenção no bairro. A escola ocupou a cidade, né? Expandiu o conceito de escola para fora dos muros e transformou o bairro em um lugar de aprendizagem. Que incrível, sim. Né? Aqui mesmo, com o pessoal do Banco Palmas, foi um dos projetos que, na época, procurou a gente lá em São Paulo, né? E eles fizeram bairro Escola de Trabalho, que foi uma variação dessa ideia. E então, não sei até onde, porque faz muito tempo que eu já não estou nessa atividade, mas perdurou por muito tempo. Sim. Lá no Conjunto Palmeiras. Quero conhecer. Inclusive, conhecer mais sobre o Banco Palmas. Eu acho incrível esse movimento de autogestão e de economia solidária. Muito bom. Só uma observação. O Banco Palmas, ele é uma espécie de Febraban das moedas comunitárias. Até onde eu acompanhei, eles coordenavam, gerenciavam ou ajudavam a se desenvolver mais de 80 moedas no Brasil. Nossa! E as pessoas não sabem. Não sabem a capacidade, a potência que essas comunidades, essas organizações têm. Né? Sim. Vamos ter outro encontro só para falar sobre isso, a potência das comunidades aqui no Brasil. Maravilha. Então, Cida, vamos concluir. Você quer, assim, falar algo para finalizar o nosso encontro? Que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Poderia ficar aqui um tempão ainda conversando contigo. Passou rápido. Passou muito rápido. Olha, eu só quero convidar, né, as pessoas que, porventura, vejam, ouçam, que se interessem em aprofundar, a entender, porque isso melhora a própria vida, antes de mais nada. Sim. Né? E quando eu me enriqueço, eu enriqueço o mundo, né? Então, eu tive a honra, né, de ter feito apoiado junto com um grupo, um documentário sobre Guimarães Rosa, e fui entrevistar a Raquel de Queiroz, fui fazer várias coisas, e o Guimarães falava isso, né, que a gente não deve ter medo, né, da vida, de desbravar os sertões dentro da gente e do mundo, né? Então, é isso, a gente querer gostar de si, gostar da sua realidade, mesmo que ela seja desafiadora, né? Não é uma coisa de pombinhos voando, é de se jogar para a realidade, porque ser humano é ser vulnerável. E isso é desafiador em si, né? Porque nós somos frágeis, nós morremos, né? Nós somos atacados, nós somos frágeis, mas nós somos muito potentes também, né? Maravilha, Cida. Eu adorei, de verdade. Que bom. Eu espero que todo mundo que esteja nos escutando também tenha se enriquecido muito, como eu me enriqueci dessa conversa. Muito obrigada. Bem, o nosso bate-papo fica por aqui, mas o nosso diálogo continua nas redes. Siga a Fundação Demócrito Rocha no Instagram e o canal FDR no YouTube. Até a próxima.